Agora sim, confrontar você de alguma maneira. Então, de novo, quero dar bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente, né, que não estava me ouvindo. E eu estava falando sobre que essa série que a gente está falando, Quando o Silêncio Fala Alto, Demissão Silenciosa da Vida, essa demissão silenciosa acontece em várias áreas da vida e isso essa série vai tocar em assuntos delicados, em situações complicadas, pode te cobrar algumas coisas, mas a intenção é que sempre você ouça a voz de Deus, para que você possa entender o que Deus está provocando você, beleza? Hoje, a mensagem de hoje é uma provocação, de fato, mas é uma provocação da igreja, é uma provocação bíblica. A da semana que vem talvez seja a mais delicada de todas. Tem uma mensagem longa, uma mensagem delicada, a gente vai falar sobre paternidade silenciosa. Então, se você conhecer alguém que você acha que deveria estar aqui para ouvir sobre isso, a gente vai falar sobre traumas, vai falar sobre abusos, vai falar sobre abandono, vai falar sobre muitas coisas complicadas. Mas eu tenho certeza que pode ser um tempo de cura para as nossas vidas. E, como sempre, eu mandei uma enquete para você. Né? Eu mandei uma enquete para você no WhatsApp. E essa enquete dizia: se você pudesse descrever a sua participação na igreja hoje, qual frase te representaria? A maioria colocou aqui: estou totalmente ativo e engajado. Teve aqui pessoas que participam, mas poderia fazer mais. Só assisto, não me envolvo e ainda não faço parte, mas quero entender mais. Legal. A maioria votou em totalmente ativo e engajado. Nós, na nossa comunidade, não entendemos uma igreja que você não seja ativo e engajado, porque aí você não é discípulo, você é consumidor. E tá tudo bem, todo mundo tem o seu tempo de ser consumidor. Aliás, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que tinham pessoas ao redor de Jesus. E certas pessoas ao redor de Jesus, a primeira esfera maior ao redor de Jesus era chamada de multidão. E Jesus dizia várias vezes que ele amava a multidão, que ele tinha dó da multidão, que ele queria que a multidão não fosse uma multidão de ovelhas sem pastor. Então ele se interessava pela multidão. Essa multidão são as pessoas, são os consumidores. Dentro dessa multidão havia um outro grupo mais ou menos de 70 a 120 pessoas que eram mais ativos. Estavam mais, ou financiavam o ministério, ou estavam mais próximos. Dentro dessa segunda esfera, você tinha os 12. Os 12 eram aqueles que Jesus chamou e que acompanhavam ele o tempo todo. Os 12 e as mulheres, né, que acompanhavam tudo. E dentro dos 12, a gente tinha os 3, Pedro, Tiago e João, no barquinho. Então você tinha eles ali grudados com Jesus. Certo? Então, você sempre vê que é uma esfera que vai de fora para dentro. Então, quanto mais você caminha com Jesus, para você ver quem ele é, ser consumidor é você estar ali para saber qual é da parada. Automaticamente, ele é tão gravitacional que ele atrai você para o círculo interior, para que você possa ser um participante mais ativo, um seguidor. E os seguidores acabam se tornando discípulos. Esse é o movimento natural. Você começa longe e acaba perto dele. É o natural. Por isso que na nossa igreja você tem uma maioria de pessoas votando que estou totalmente ativo, engajado, porque é o que a gente espera. É o que a gente ensina, que é o movimento correto. Né? Mas, dentro desse movimento, com uma vida muito corrida, com uma vida muito agitada, nós acabamos cometendo, às vezes, algumas falhas. E não percebemos como somos, o que Deus pensa de nós e como que Deus poderia nos usar para abençoar as pessoas. Muitas pessoas têm muita dúvida, falam, mas qual é meu dom? Qual é meu dom? Qual é meu dom? Qual é meu dom? Olha, eu vou dizer para você que talvez dom seja uma outra esfera. Dom talvez seja um outro momento em que você vai encontrar. Porque o primeiro movimento não é achar para aquilo que você foi criado para. O primeiro movimento é você servir. A palavra culto, celebração, no grego e no latim, ela tem a ver com serviço, o serviço que você presta a Deus. Então, servir a Deus é algo primordial.
Servir a Deus é o primeiro movimento. Como que eu sirvo? Às vezes eu começo servindo numa necessidade. Às vezes eu começo servindo numa coisa que não é meu dom, não tenho muita aptidão para fazer, mas eu acabo fazendo. Beleza. Isso é o primeiro movimento. Depois a gente vai refinando isso e vai encontrar o nosso chamado. O problema é que nós passamos um tempo pós-pandemia em que nós começamos a nos nortear pelo mínimo possível. Então, nós estamos em modo de economia de energia. Para a gente começar grupo pequeno foi uma luta, porque a agenda de ninguém estava preparada para um encontro a mais semanal no meio da semana. É muito difícil, é bem complicado. Então, nós vivemos em stand-by, economia de energia, nosso tempo está todo tomado. E aí a gente tem que começar a fazer forças para que a gente possa voltar para um ritmo normal e natural. Só que a demissão silenciosa, que é esse desligar, é esse desconectar, é esse fazer o mínimo possível, tomou conta da nossa vida e a gente começou a fazer isso em várias áreas da vida. Eu faço o mínimo possível. Eu não preciso me preocupar em me aprimorar. Eu não preciso me preocupar em melhorar. Eu não preciso me preocupar em fazer um pouco melhor ou pesquisar. Será que tem uma maneira diferente de fazer aquilo que eu já faço? Nós fazemos isso no trabalho. Nós fazemos normal aquilo que sempre fazemos. A não ser quando a empresa decide pagar um curso. Aí a gente vai para o curso. Fora isso, não. Isso acontece na vida da igreja também. Nós ficamos no modo de stand-by. Fazemos o mínimo necessário. A gente está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente. Não temos amor ao negócio, não temos... O corpo de Cristo entra em stand-by, ele entra em modo de economia de energia. Ele adormece. E aí, você já viu aquele, não sei se funcionário ou aluno que vai, tem a presença, faz nada, mano. O cara faz nada. Bate o cartão, faz o que tem que fazer, mas não faz nada. No trabalho escolar, ele pega, tenta fazer com o melhor grupo, ele dá um migué e não fazer nada. No trabalho, ele é aquela pessoa que está ali, faz o mínimo necessário, mostra a cara, está em reunião, ele entra na reunião, fala, e aí, beleza, abre a câmera 5 minutos, dá aquele ok, fecha a câmera e já não está mais conectado. No trabalho, ele faz o basicão, o dele. Ele está fisicamente ali, mas o coração dele já foi embora. E aí, pessoas que receberam dons e talentos, oportunidades, mas esses talentos estão enterrados, esse comportamento coloca a igreja e a missão de Deus no mundo em stand-by. Porque o mecanismo pelo qual Deus decidiu usar para influenciar o mundo e transformar o mundo num lugar melhor, não foram os anjos, foram as pessoas. Hebreus diz que os anjos gostariam de ter o privilégio de serem pregadores do evangelho, mas Deus não permitiu. Então somos nós que somos responsáveis, fomos chamados por Deus para isso. Então, esse é o retrato de muitas igrejas em stand-by. Tem um monte de gente, mas quem trabalha... Existe uma estatística na igreja, um estudo sobre igreja, que 80-20. Só 20% das pessoas de uma igreja trabalham nela. Os outros 80% são meros consumidores. Só que se eu sou um mero consumidor, não busco servir, não busco encontrar o meu dom, como é que eu vou encontrar a melhor versão de mim? Será que Jesus se importa com isso? Será que ele não está só satisfeito de eu vir à igreja? Estar com meus amigos, meus irmãos? Não, a gente percebe que não é só assim e que Deus se importa bastante com isso. Você pode estar na igreja, mas sem estar na missão da igreja. Por exemplo, quando Jesus fala em Mateus capítulo 28, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vão e façam discípulos de todas as nações. Certo? Então você é batizado e faz discípulo de todas as nações. Esse é o chamado. Vão por todo mundo e prega o evangelho. Você consegue desassociar uma coisa da outra? Ser discípulo sem pregar o evangelho? Na inteligência de Jesus em Mateus, não existe um discípulo que não faça discípulo.
Não existe um discípulo que não se preocupe com o avanço do reino. Não existe discípulo que não se preocupe em saber como que eu posso contribuir com esse reino de Deus. Então você pode frequentar a igreja, cantar, ouvir, participar do café, fazer qualquer coisa, mas ainda assim não está servindo nem colocando seus dons em ação. A pergunta que fica é: o que Deus pensa de uma igreja ou de um cristão em modo stand-by? Modo stand-by é um modo tecnológico. Se a gente for falar portuguesar, é um cristão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva aí. Deixa a vida, é assim, a gente deixa a vida levar, e à medida que, se dá para contribuir com alguma coisa, eu faço. Se... A igreja, ela é a união dos discípulos de Jesus em missão no mundo, aonde as pessoas olham para essas pessoas que estão aqui e falam: essa é minha família estendida. Tem uma área dessa família estendida que é minha. É minha, eu vou chamar de meu. E nisso aqui eu vou dar o meu melhor. Eu vou cuidar disso de uma maneira que Jesus vai olhar para mim e falar assim: caraca, mano, nem se eu tivesse aí ia ser tão legal. Percebe? É por isso que os cristãos fomentaram o capitalismo. Na obra de Max Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a conclusão que ele chega é: porque os cristãos buscam excelência para honrar a Deus, eles fomentaram o capitalismo. Por quê? Porque eles faziam as coisas melhores, vendiam as melhores coisas, as pessoas queriam comprar mais deles, então queriam comprar mais deles, eles faziam melhor, faziam com excelência e honravam a Deus. E isso fomentou o capitalismo. Porque o cristão sempre busca fazer tudo com excelência. E o diagnóstico que a gente faz é: qual é o sinal de uma fé em stand-by? Primeiro, presença sem participação. 2, dons enterrados. 3, missão ignorada. Isso significa que, mesmo que você na enquete votou em estou totalmente engajado, isso é uma coisa que a gente está conversando com os jovens agora aqui dentro, que isso é relativo, porque tem a ver com o coração. Não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz, mas tem também a ver com o coração. E é muito interessante porque Jesus contou uma história chamada Parábola dos Talentos. E nessa história ele fala sobre como que ele gostaria que as pessoas lidassem com aquilo que ele entrega. Ele mostra que isso não é neutro. Diante de Deus, fazer nada já é algo errado. Olha o que diz na parábola. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, aos segundos, 2 talentos, e ao último, apenas um talento. E então foi viajar. E o servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo, ao qual havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir. Eu ganhei mais. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei mais outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ao servo que havia recebido 2 talentos, se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei
e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tire o dinheiro deste servo e dê ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá uma grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lance este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, mas era só uma administração da fazenda, gente. Lança esse servo onde haverá choro e ranger de dentes. É muito sério. Talvez você se confunda quando você ouve essa parábola, ele fala talento, e aí dinheiro, quantia, aí você fica assim, mas não é talento. Talento não é um dom? Não, talento era uma moeda. Tá? Talento era uma moeda que pesava mais ou menos 34 quilos de ouro ou prata. Okay? Nesse contexto, ela simboliza recursos, oportunidades, capacidades, dons, responsabilidades dados por Deus. Então, ele entregou uma quantia grande de dinheiro para esse cara e falou: negocie, eu estou indo embora. E depois ele ia voltar, pegasse as coisas. É interessante a gente pensar em que local que essa parábola está colocada. Porque quando você está lendo, você percebe que no Mateus 24 a 25, você tem o sermão sobre o fim das coisas, o sermão escatológico. E Jesus fala sobre vigilância. E depois, você tem a parábola das 10 virgens, que é o preparo pessoal para a volta de Jesus. No meio, você tem a parábola das ovelhas e bodes, responsabilidade social. E aí você tem incrustado nessas 3 parábolas a parábola dos talentos. Então, ele está falando sobre o fim, falando de como eu me preparo para o fim, falando de como eu faço o meu preparo pessoal, como eu faço a minha responsabilidade social e como eu tenho minha responsabilidade no serviço das coisas que Deus confiou a mim. Então, quando eu penso nisso, discipulado, evangelização, serviço, generosidade, edificação da igreja, dons espirituais, recursos, tempo, energia, influência, etc. Qualquer coisa que Deus nos confiou cai dentro da parábola dos talentos. É dessa forma que Deus gostaria que a gente tratasse aquilo que Ele nos confiou. Tudo bem até aí? Beleza? Fechou. Agora, eu tenho acho que 3 argumentos para colocar para você aqui. E a primeira coisa é: fidelidade é mais importante do que capacidade. Fidelidade é mais importante do que a capacidade. Porque, perceba, versículo 14, 15, ele fala, no versículo 15, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ele não entregou 5 talentos ao cara que tinha capacidade para administrar 1. Ele entregou os 5 talentos porque ele sabia que a pessoa tinha capacidade para levar aquilo adiante. Ele sabia que aquela pessoa tinha capacidade para multiplicar aquilo. Então, querido e querida, quando você percebe que Deus te dá algo, Ele entrega algo na sua vida, a primeira coisa que você tem que perceber é que Deus sabe que você tem capacidade de utilizar isso para o bem e multiplicar isso. É a primeira coisa que você tem que pensar. Porque Deus dá segundo a capacidade de cada um. Ele conhece as suas habilidades. Deus, tem muita gente que fala assim, mas meu Deus, eu não sei evangelizar, eu não sei, mas sempre aparece alguém querendo falar de Deus comigo. Sempre tem alguém que me pergunta as coisas. 2 e 2 são. O problema é que quando você não consegue entender que Deus acredita mais em você do que você mesmo. Porque se ele te entregou uma facilidade, uma responsabilidade, se ele te entregou um dom, se ele te entregou algo, é porque ele acredita na sua capacidade e que você vai conseguir, aí você não vai conseguir decepcionar. Porque ele sabe da sua capacidade. Deus não distribui igualmente, mas ele distribui proporcionalmente à capacidade. Não tem inveja do domzinho do seu irmãozinho. Ele não é. A questão de Deus não é justiça. A questão de Deus é graça.
Então, nem todo mundo vai ter as mesmas quantidades de dom. Nem todo mundo vai ter. Não é assim. E o pior é quando eu cobiço o dom do outro, rapaz. Fulano tem uma certa habilidade, uma facilidade relacional. Eu queria ser assim também, mas, meu irmão, teu negócio é número. Teu negócio é conta, você conversa com o número. É aí que você conversa. Entende? Então você tem que entender. Deus colocou, não queira ter o dom do outro, tenha o seu e as suas responsabilidades, aquilo que Deus colocou para você, desenvolva isso, porque Ele acredita em você. É graça, é pela graça. E aí, quando o cara volta e volta com o talento dobrado, ele fala o quê? Servo bom e fiel. Características muito valorizadas no reino. Bondade, tem a ver com caráter, e fidelidade, que tem a ver com responsabilidade. Você teve caráter e teve responsabilidade. Você percebe? Se o cara, ele confia 5 talentos, 34 quilos de ouro vezes 5. Com o cara, você acha que ele entregou toda a fortuna dele para aquele cara? É óbvio que não. Por que ele fala aqui depois, servo bom e fiel? Porque você foi fiel nessa pequena quantia. Nessa pequena. O cara tem muito mais. O Senhor tinha muito mais para dar. Mas ele colocou um pouco. E naquele pouco, ele aguardou a fidelidade das pessoas. Naquele pouco que você recebeu. Deus valoriza mais a fidelidade do que a quantidade. Ele exige fidelidade, não perfeição. Excelência é um princípio que nós usamos na igreja, sim, mas ele não exige perfeição. Excelência tem a ver com a capacidade de cada um. Posso fazer mal o que eu faço, mas eu faço o melhor que eu posso. Isso é excelência. Eu tenho que fazer uma pregação por semana. Eu tenho uma chance de conquistar o teu coração no domingo. Eu não posso deixar você dormir, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que pensar nas piadas que eu vou fazer para manter você conectado comigo. Eu tenho que fazer isso o melhor possível, eu tenho que gastar horas possível. Eu posso não ser o melhor pregador do mundo. Mas essa janela de atenção de 40 minutos, eu tenho que dar todo o meu melhor, mesmo quando o assunto é chato pra caramba. Eu tenho que dar o meu melhor. Para eu tentar passar a mensagem que Deus quer que eu passe para você. Então, tem a ver, excelência é pessoal. Mas eu tenho um compromisso com isso. Certo? Então, vamos lá. O problema nunca foi não ter muito. O problema é não fazer nada com que se... É aquele tipo de gente que fica esperando. Mas lá na igreja não tem isso. E o Raibos deu uma palestra uma vez, ele falando da santa indignação. Tem gente que tem uma indignação, falando, essa igreja, ela precisava agir com assistência social. Não tem nada de assistência social nessa igreja. Ela precisava fazer os negocinhos, ajudar os pobres. Ela não faz nada, gente. Já repararam? Não faz nada. E o Raibos fala assim, se você está sentindo falta de alguma coisa na sua vida, muito provavelmente, Deus está incomodando você para começar. Deus está incomodando você para começar. Pensa o que você sente falta aqui na igreja. Talvez você esteja sendo descartar isso. Não ficar delegando. Precisava. A gente sabe que precisa. Mas como que você pode sim? Tem aquela história do bacon e dos ovos? Conhece a história do bacon e dos ovos? Decidiram fazer sanduíche. A galinha entrou com os ovos, o porco entrou com o bacon. Quem estava comprometido? Por quê? Ele se doou, a galinha doou os ovos. Ele doou o couro. Entende? Então o compromisso é isso, é ser o porco do omelete com bacon. É dar o couro. É você. Então, é esse evangelho que é difícil você conseguir vê-lo numa igreja gigantesca, onde não tem lugares para as pessoas poderem servir.
Até onde isso é o evangelho? A igreja, a Bíblia inteira fala sobre isso, sobre o nosso serviço. Só que tem um problema. A fidelidade gera problema. Porque o que ele fala para o servo? Você foi bom e fiel. Você multiplicou, eu te dei 5, agora estou com 10. O que ele faz? Descansa e fica de boa? Não, o cara tem mais responsabilidade. Olha que loucura. Você trabalhou, multiplicou. Agora o cara fala assim, agora eu vou te colocar sobre uma coisa diferente. Gostei. Você falou assim, não, já multipliquei, já tá bom. Já cumpri meu papel. Deus fala, não. Porque você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre muito. A fidelidade gera mais confiança e novas responsabilidades. Por isso, na igreja tem um chavão que fala, na história da igreja, Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas desocupadas. Ele está sempre chamando alguém que está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Qual é o papel do pastor? Ficar olhando, descobrindo tarefa, assim, eu acho que você podia. Eu acho que daria certo. Olha, vê se não é isso. Para que você entre no círculo do Arelon, que é o do servir uns aos outros. E a partir deste movimento, você prove com Deus a sua fidelidade. Ele fala, caraca, mano, gostei de ver, vamos nessa? Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer um negócio extraordinário. Quer vir junto? Aí você pensa e fala, quero. Ah, mano, aí tá a vida vira de cabeça para baixo. E Deus começa a fazer umas coisas absurdas. Aí Deus fala assim pra você, filha, tô pensando no negócio. Você fala, meu Deus, o que você está pensando? Vamos começar a fazer um negocinho com as pessoas? Não, Deus, peraí, Deus. Eu quero abrir um grupo pequeno na tua casa, filha. Não, Deus, eu tenho cachorro. Tem que arrumar um monte de coisa, Deus. Não, Deus, não, Deus, eu tenho filho, não dá, eu acordo cedo pra caramba, Deus, muda o alvo, me erra, Deus, por favor. Não, filha, vai ser legal, filha. Vamos. Você tem um jardim bacana no fundo. Vamos, filha, vamos fazer. Ah, Deus. Tá bom, Deus, eu vou fazer. Percebe? A pessoa acorda 4:30 da manhã todo dia. Aí tem grupo na casa dela que termina às 10 da noite. Deus não podia mirar outro alguém? Podia. Mas Deus mira aqueles que é servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E aí a gente tem a oportunidade de ver Deus agindo na nossa vida. Aí você reúne com as pessoas, aí você ouve um testemunho assim, nossa, eu nunca tive isso na igreja. Eu nunca tive essa troca, eu nunca pude ter esse ambiente para compartilhar. Ah, meu irmão, isso aquece o coração de uma tal maneira que você fala, é para isso que a gente veio no mundo, gente. Para fazer com Deus aquilo que Deus está fazendo. Mas o servo do um talento fala assim, Deus, tô legal, valeu, obrigadão, tô aí não. E aí ele não experimenta esse tipo de coisa. Fidelidade gera mais confiança e novas responsabilidades. Você nunca vai ter um tempo livre, um espaço tranquilo na agenda, onde você vai dizer, agora eu posso pegar o ministério. Vai. Você quer falar? Você nunca vai ter um tempo livre. Não, deixa eu terminar isso primeiro. Deixa eu acabar com isso. Deixa eu mudar de emprego. Vai rolar. Que Deus te chama no meio do negócio. Mas Deus chama por quê? Porque Ele quer que você trabalhe como escravo? Não, porque no serviço você se conhece. No serviço, você começa a ver a melhor versão de você mesmo. Lá fora, você manda. No serviço, você serve. O serviço, o dom, você trabalhar com Deus, faz com que você equilibre a sua pessoa e a sua persona. Isso significa que você não é tudo isso que falam de você lá fora. E você não é simplesmente isso que falam de você lá fora.
O serviço na igreja faz com que você entenda que você é um filho, uma filha amada de Deus em quem Ele te alegra. E faz você entender que você é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que Deus teve que morrer para te salvar. Mas você é tão bom, tão amado, que Ele quis morrer para te salvar. Mas só quando eu me encontro, porque se eu for no que falam de mim lá fora, ou eu vou estar com o ego lá em cima, a autoestima lá em cima, ou eu vou estar com a estima lá embaixo, lá no chão. A igreja tem esse poder de equilibrar a minha autoestima e mostrar quem eu sou, como eu tenho valor, como as coisas que eu faço fazem diferença. Que o mínimo que eu me envolvo, eu abençoo a vida das pessoas. E isso é um antídoto contra a sociedade extremamente competitiva, altamente capitalista e que clama por performance o tempo todo. É um antídoto. Essa semana no grupo pequeno, eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim: depois que eu comecei, você não está fazendo bem para mim não, hein? Depois que eu comecei a vir na igreja, eu comecei a olhar para o trabalho de forma diferente. E a semana eu fui para casa, sentei, botei o pé para cima do puff e fiquei. Porque o trabalho não é meu dono. Você começa a equilibrar as coisas. Você começa a perceber que existe uma esfera maior e que o trabalho é um complemento, faz parte da sua vida, mas ele é um complemento. Vamos lá. No versículo 20 fala: o servo ao qual ele havia confiado 5 talentos, aí embaixo do versículo vai falar: você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Esse é o caminhar progressivo da espiritualidade cristã. Hoje você não está pronto para algumas coisas de Deus na sua vida. Então ele te inicia numa coisa e depois ele coloca você e vai te mostrando aonde ele quer que você chegue. Uma coisa que é muito importante, que nós não fazemos, é nos atentar ao processo. Nós nos atentamos muito mais às promessas do que ao processo. Deus tem promessa para nós? Tem. Mas toda a promessa passa por um processo. Olha o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai faltar. Mesmo que eu ande num vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande num vale de sombra, Ele me conduz a águas tranquilas. Existe um processo. Para você ser aquilo que Deus imaginou, existe um processo. Mas nós fixamos sempre no final, na chegada. Eu quero me formar, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, eu quero casar, eu quero ter filhos. Mas o processo é onde Deus trabalha. É no processo que a gente conhece quem Deus é e quem nós somos. É o processo das coisas. Lembra do vídeo que nós vimos hoje? É o processo quando o filhinho está nas costas do pai, clamando, chorando, e o pai tem que pegar, guardar o filho no seu peito. E fala: filho, calma que eu estou contigo, eu sei o caminho, a gente vai chegar lá, e a chuva torando em cima deles. É o processo que forma você. Não é o final, não é a linha de chegada, é o percurso. Mas nós nos desconectamos do percurso. E o percurso está no serviço, na obediência, no entender do que Deus quer para a nossa vida. Segunda coisa que eu quero abordar para você, correndo por causa do meu tempo, Jesus amado. Não fazer nada é pecado. Não fazer nada. Estar numa igreja e não fazer nada é pecado. Abre parênteses. Há momentos na vida em que a gente tem que viver o oásis. Há momentos em que a gente está precisando de cura. Há momentos que a gente está precisando ser restaurado. Em que a ovelha precisa ser penteada. Sabe? Dar um carinho, passar um olhinho, curar, botar um Chanel No. 5, tal. Beleza. Há momentos em que esse é tempo de cura. Mas isso não pode se estender demais. Tem gente que ancora nesse tempo. Ancora. Não pode. Você tem que entender que você é um papel. Nós estamos num corpo, numa família. Você tem um papel a desenvolver. Então, não fazer nada é pecado no seguinte sentido. Você está apto, está bem para servir. Não fazer nada é pecado. Porque o que ele fala no versículo 25? Tive medo de perder seu dinheiro, pois por isso eu escondi na terra. Aqui está ele. E aí, Deus fala para ele: servo mau e preguiçoso.
Por que o servo mau errou? Ele nem tentou. Ele nem tentou. Ele errou porque nem tentou. Enterrar os dons, não participar da missão, viver a fé como consumo e não como serviço, isso é o pecado da omissão. E aí, o outro é servo bom e fiel, esse é mau e negligente. Isso é uma forte repreensão. Não é apenas o erro, mas é a moralidade dele. Ele tinha um problema moral ali. O seu senso de certo e errado estava confundido. E além dele ter esse senso de certo e errado confundido, ele era moroso, preguiçoso, letárgico. Era um cara mole. Ou seja, a linguagem mostra que não fazer nada é, aos olhos de Deus, uma ação ativa de negligência. Ele não foi conquistado pelo amor de Deus. Outra força motivava esse servo a servir. E aí eu entro no terceiro ponto, que é uma visão errada de Deus gera paralisia espiritual. Qual é o problema desse cara? Ele achava que Deus... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Qual era o problema desse cara? Eu sabia que o Senhor é severo. Isso é a teologia do medo. Ele não conhecia o seu Senhor. Assim como muitos de nós não conhecemos Deus. Quando não conhecemos corretamente o caráter de Deus, nos tornamos servos paralisados, desconfiados e omissos. Achamos que Deus é o Deus da religião, da religiosidade, que pesa a mão, que cobra, que o Deus maldosão, malvadão. A visão errada de Deus faz com que a gente não saiba usar o que Deus nos deu. A omissão nasce de uma visão distorcida do Senhor. Uma visão distorcida de Deus gera passividade, medo, paralisia ministerial. Não fazer nada é algo errado. Dallas Willard diz para nós que a graça não se opõe ao esforço, ela se opõe ao mérito. O mérito é uma atitude, o esforço é uma ação. Então, mérito é uma postura, o esforço é uma ação. Ou seja, você não serve para ser aceito, você serve porque você já foi aceito. É o amor dele que conquista. Esse servo último, ele não é vítima do medo, é agente da própria condenação. Ele não é vítima. Ele mesmo está cavando a própria cova. E Jesus deixa claro no versículo 19 que haverá um acerto de contas. Isso nós não podemos perder de vista. Haverá um acerto de contas. Haverá um momento em que nós todos vamos chegar diante de Deus. E vamos dar conta daquilo que Ele nos entregou. E aí, o que nós vamos dizer para Ele? O que nós vamos falar? O que nós vamos entregar? Essa é a grande questão. O que você vai ouvir? Servo bom e fiel? Vem para a festa? Ou você não entendeu nada? Você não entendeu nada. Você achou que eu estava cobrando de você? Eu estava querendo desenvolver você. Estava querendo te levar para uma vida de verdade. Você está achando que eu estava cobrando serviço de você? O que você vai falar? O que nós vamos dizer? Então, essa parábola, ela expõe um problema grande. E o problema que ela expõe não é só inatividade, mas é uma crise de identidade. É uma crise de identidade. O servo omisso não entendeu quem é Deus. Ele viu Deus como um patrão severo, não como um pai generoso. Por isso, agiu com medo e insegurança e acabou enterrando seu dom, sua missão e sua identidade. Porque ele olhou mal, ele não entendeu quem é Deus. E a parábola grita por um Senhor diferente. O terceiro servo age assim porque projeta em Deus os seus próprios medos, traumas, distorções, inseguranças e feridas com outros lugares e outras igrejas. E ele projeta isso tudo em Deus.
Mas a realidade é que Deus não é esse Senhor severo, distante e opressor. Ele é generoso. Ele confia em você. Ele entrega, ele capacita. Ele está junto com você e chama os seus servos à parceria no reino. A parábola, então, não é primariamente sobre trabalhar mais, mas sobre confiar mais. E aí, Jesus é o Senhor que o terceiro servo nunca conheceu. Jesus é esse Senhor que o terceiro servo nunca conheceu. Onde o servo viu dureza, Jesus oferece graça. Onde viu opressão, Jesus oferece comunhão, parceria, alegria no reino. Entra na alegria do seu Senhor. Na cruz, Jesus toma sobre si o castigo de quem fracassou no desempenho, mas de quem fracassou no relacionamento. Jesus sofre a punição que era nós. O problema do servo é o nosso problema. Não confiamos, projetamos nossos medos em Deus e fugimos. Não nos envolvemos. E a resposta do Evangelho é: Deus não é um patrão severo, Ele é um Pai generoso. Para quem está omisso, o problema não é a falta de tempo, de dom ou de capacidade. O problema é um coração que ainda não foi completamente capturado pela beleza do Evangelho. Que não entende que o amor te conquistou e que sua vida é uma resposta a esse amor. Você não serve para ser aceito. Você serve porque já foi aceito. Para quem hoje se sente cansado e sobrecarregado porque a igreja exige demais, o Evangelho te lembra que o reino não é sobre a sua performance, mas sobre a sua parceria com Deus. Você não está sozinho. Você trabalha na missão e na obra dele. E para quem nunca fez nada na igreja, Jesus te convida não com cobranças, mas com amor. Entra na alegria do teu Senhor. Isso não é uma cobrança, é um convite. Missão é movimento. Estar no reino é movimento. Missão é movimento. O Deus que investiu tudo em você agora te convida a investir sua vida no reino. Não por medo de perder, mas por amor a quem tudo te deu. O reino de Deus não tem espaço para servos em modo stand-by, mas sempre tem espaço para filhos dispostos a viver a missão. Então, queridos, Deus nunca esteve em stand-by na sua vida. Salmos diz que o Senhor não dorme nem cochila. Ele está atento o tempo todo. Ele nunca teve stand-by na sua vida. Por isso ele te chama a uma alegria, a alegria do seu servo, a alegria do seu Senhor, para você estar com ele e viver a melhor forma, a melhor versão de você mesmo. Ele sempre esteve ativo, presente, amoroso, trabalhando pela sua vida até na cruz. E hoje ele te convida, vem, entra na alegria do teu Senhor, sai do módulo silencioso e vem viver na missão. Missão é movimento. E o Evangelho nos chama para estarmos ativos, servindo. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós percebemos que a tua missão é movimento e que o Senhor nos chama para o nosso bem. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, que nos ajude e nos abençoe e faça surgir de nós a força, o empenho e a iniciativa de te servir, porque nós precisamos viver o Evangelho na sua plenitude. Desperta-nos, tira-nos do modo stand-by e nos ajude a te servir. Aos que já servem, lembra que nós servimos por amor, porque fomos aceitos, e é uma resposta ao amor que o Senhor tem por nós. Nós não servimos para te agradar ou para comprar, servimos porque tu é bom, servimos porque o Senhor já nos conquistou. Renova isso na nossa cabeça, para que tenhamos a alegria de servir o tempo todo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu deixo para você aqui um desafio. Ore e pergunte, Senhor, quais são os dons que eu enterrei?
Dê um passo prático, converse com o líder, se envolva, ative o seu dom. Sirva alguém essa semana na igreja, no trabalho, na vizinhança. Só comece. Sirva alguém. Compre um presente, leva um bolinho, faça alguma coisa. Sirva alguém. E por último, encontre alegria no serviço. Entra na alegria do teu Senhor. Fica aí alguns desafios, algumas coisas que você pode praticar. E deixa Deus fazer. Porque Deus é bom. Amém? Quero despedir do pessoal que está em casa. Deus abençoe e guarde vocês.